altar de ouro e pedra. O que nós vamos aprender nesta noite? Pedir a Deus muita graça, muita sabedoria, para que nós não venhamos a nos perder no meio da ministração, e pedir a Deus que venha falar poderosamente aos nossos corações. Fecha os teus olhos antes e vamos orar. Meu Deus, nós te louvamos e adoramos a Ti na beleza da Tua santidade. Muito obrigado por mais um culto nesta noite, pela Tua presença viva, pela Tua presença de poder. Me coloco diante de Ti para repreender tudo aquilo que não provém de Ti. Meu Deus, que caia por terra agora toda força contrária, todo empecilho, todo tipo de arrebatador de mente, seja repreendido e jogado por terra em nome de Jesus. Estamos, ó Deus, mais uma vez na Tua casa para exaltar o Teu nome. Meu Deus, que seja repreendido também todo espírito de andarilho. Ó Deus, no meio da Tua casa, nós não aceitamos que seja quebrado, desfeito e despedaçado agora, em nome de Jesus, ó Deus. Que nós possamos estar sempre atento àquilo que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. Esconda, meu Deus, atrás da cruz de Cristo, para que somente o Senhor apareça para a Tua honra e a Tua glória. Glória a Deus. Segundo Reis, capítulo 16, versículo 1, fala de Acaz, rei de Judá. E no ano 17 de Peca, filho de Remalias, começou a reinar Acaz, filho de Jotão, rei de Judá. Tinha Acaz 20 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. E não fez o que era reto aos olhos do Senhor, seu Deus, como Davi, seu pai. Porque andou no caminho dos reis de Israel, e até o seu filho fez passar pelo fogo, segundo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Também sacrificou e queimou incenso nos altos e nos outeiros, como também debaixo de todo o arvoredo. Amém. Vamos assentar em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta é mais uma noite que Deus preparou para mim, preparou para você, para que nós juntos pudéssemos adorar o nome do Senhor, né? E vamos adorar através da ministração da palavra de Deus. Eu quero começar falando a respeito deste homem. Este homem, ele tinha, aparentemente, na sua juventude, ele fazia muitas coisas para agradar a Deus. Diante da sua juventude, ele adorava o nome do Senhor, exaltava o nome do Senhor. Mas quando ele chegou a uma certa idade, a Bíblia relata que ele desviou-se do caminho de Deus. Desviou-se do plano do Senhor e começou a fazer coisas que não agradavam a Deus. A Bíblia relata assim, depois você lê a história em casa, em 2 Reis, capítulo 16, versículo também, até no final, fala da história dele, dos caminhos que ele traçou para a sua própria vida. Amados, tem hora que nós propriamente traçamos caminhos errados para a nossa vida. Traçamos caminhos que muitas vezes não nos levam à presença de Deus. Traçamos caminho para nós que não nos faz encontrar com o verdadeiro Deus. Acaz, até a sua idade da juventude, ele adorava a Deus, exaltava o nome do Senhor, engrandecia ao nome do Senhor. Que exemplo de cristão, que exemplo maravilhoso. Se nós pudéssemos toda a nossa história de crente, toda a nossa trajetória de servo de Deus, sermos exemplo, como o apóstolo fala, que nós devemos ser exemplo em tudo, amém ou não amém? É a Bíblia que fala que nós temos que ser exemplo em tudo. E esse jovem Acaz, até a sua juventude, era um exemplo de adorador, um exemplo de sacrificador, um exemplo de engrandecedor ao nome do Senhor. Ele tinha um exemplo também de caráter, ele tinha um exemplo que todos olhavam para ele, e talvez falavam assim, é um jovem, um homem de Deus, que exemplo. E muitas vezes, amados, nós nos pegamos assim, eu penso para mim, e eu pergunto para mim, será que eu estou me tornando exemplo? Porque na minha juventude foi o contrário. Na minha juventude, eu não fui exemplo para ninguém, eu não era cristão, eu não fui exemplo. Ninguém podia basear a sua caminhada em mim, porque eu não tinha exemplo, eu não tinha testemunho. Acaz foi completamente ao contrário, ele tinha testemunho quando era jovem, ele tinha caráter quando era
era jovem, mas foi passando-se o tempo, então a Bíblia relata que ele desviou-se completamente dos caminhos de Deus, ele desviou dos planos do Senhor. O próprio versículo fala que ele começou a fazer coisas que não agradaram a Deus, e Deus simplesmente o que? Fez com que ele viesse a padecer, fez com que ele viesse a sofrer, e ele teve praticamente duas coisas, e fez duas coisas erradas na sua vida. E às vezes eu, meu amado, e você, nós temos que analisar nossa vida, ver se nós estamos sendo exemplo. Exemplo onde? Na igreja. Amado, ser exemplo na igreja é a coisa mais fácil que tem. Ser exemplo dentro da igreja é a coisa mais fácil que tem. Eu chego, adoro a Deus, exalto o nome do Senhor, eu sento ali, ninguém me conhece, ninguém sabe do meu dia a dia, mas eu chego, adoro, prego, tudo isso é glorioso. Mas queremos ser não só exemplo na nossa igreja, mas o lugar mais difícil de nós sermos exemplo é na nossa casa. Quem quer ser exemplo na sua casa, levante a mão e fala assim: eu quero. Está meio fraco. Eu vou contar até 3, você vai colocar de pé e vai falar assim: eu quero. 1, 2, 3. Quem quer ser exemplo? Levante as suas mãos e fala mais forte: eu quero. Levante as suas duas mãos e aplauda o Senhor e fala: eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Exemplo, exemplo. Ser exemplo na igreja é a coisa mais fácil que tem. Vamos assentar. Exemplo na igreja é a coisa mais fácil que tem. Ser exemplo de sentar na igreja, de vir assistir o culto, é a coisa mais fácil que tem. E a casa, ele tinha essa convicção que ele era exemplo em todo lugar que ele ia. Se ele estava na escola, era um exemplo. Se ele estava no campo, era um exemplo. Se ele estava lá adorando a Deus, era um exemplo. Se ele estava sacrificando, era um exemplo. Se ele estava ofertando e dizimando, era um exemplo. Exemplo. E muitas vezes nós não temos essas coisas que nós chamamos de exemplo. Eu me maravilho de ver que o próprio apóstolo Paulo, ele fala que nós devemos procurar a Cristo, imitar a Cristo, porque Ele é o maior exemplo que nós temos. E nós temos que todo instante procurar imitar Cristo, porque é um exemplo para a nossa vida. Se eu copio Cristo, se eu imito Cristo, se eu olho o que Jesus fez, se eu pratico o que Jesus praticou, se eu falo o que Jesus falou, se eu vou onde Jesus vai, certamente eu estou copiando um exemplo de Jesus. Porque se eu olho para o homem, ele cai. Se eu olho para o pastor, uma hora ele pode cair. Se eu olho para o irmão, talvez o passado dele não foi bom, ou talvez o futuro dele possa muitas vezes me decepcionar. Mas se eu olho para Jesus, desde o seu nascimento, da sua trajetória como israelita, da sua trajetória como filho de Deus, e até a sua morte, jamais ele deixou algo de errado para nós. Então o apóstolo Paulo está certo, eu tenho que copiar e imitar Jesus, porque ele não me desampara e não me deixa jamais envergonhado. Aleluia. Posso ouvir um glória a Deus? Imitadores, imitadores? Imitai Cristo. Se você imitar Jesus, Ele não vai te desanimar, te desamparar, nem vai te deixar com vergonha. Agora imagina aqueles homens, agora aquelas pessoas que estavam imitando a casa, olhava para ele da juventude, tudo certinho, agradando, exaltando, fazendo tudo. De repente, num certo momento da sua idade, ele cai. E a Bíblia relata que ele começa a fazer coisas que não agradam ao Senhor. Vejamos que decepção. Vejamos que os amigos deles, naturalmente, dele, deveriam ter ficado decepcionados. E ele comete 2 erros na sua vida. Quando ele alcança uma idade já de adolescente, uma idade maior, a primeira coisa que ele faz, ele afasta do caminho de Deus. Ele afastou, simplesmente ele afastou. Eu não sei o que passa no coração de uma pessoa, eu não sei o que passa no coração de alguém, quando ele propõe no seu coração afastar os caminhos de Deus.
sacrificava, adorava, talvez participava de um culto religioso em adoração ao nome do Senhor, porque ele era rei de Judá, aquele que adora o nome do Senhor, aquele que exalta o nome do Senhor. Naturalmente Deus tinha um separado como rei de Judá para adorar e exaltar ao nome do Senhor, para engrandecer ao nome do Senhor, para engrandecer ao nome daquele que é todo poderoso. Agora ele cai, agora ele desvia completamente dos planos e dos caminhos do Senhor. Agora ele afasta do caminho de Deus, ou seja, ele vituperou e ele negligenciou tudo aquilo que Deus tinha feito para ele, porque quem colocou ele no trono foi o Senhor. Se nós alcançamos alguma coisa de Deus, se nós recebemos alguma coisa, foi o próprio Deus que dá, é o próprio Deus que nos abençoa, é Deus que abre as portas para mim e abre as portas para você, amém ou não amém? E se a porta estiver se a porta estiver fechada, Deus abre a porta, arrebenta a porta ao meu e ao teu favor, seja ela aberta ou não, Deus sempre luta por mim e por você, para alcançarmos a vitória. Acas desviou dos caminhos de Deus. Tem muitas pessoas que recebem de Deus, recebem um bom e do melhor de Deus, e afastam os caminhos de Deus. Ele afasta os planos de Deus. Esquece de uma coisa que Deus tem muito mais para ele. Esquece de uma coisa que Deus pode dar muito mais. Esquece que Deus tem mais e mais e mais e mais para ele. Mas durante muito tempo da minha vida, eu acreditava numa profecia. Quando eu me casei, Deus usou alguém para falar comigo que Ele ia me sustentar com a medida da minha necessidade. E eu vivi muitos anos, quase 15 anos da minha vida, acreditando que Deus ia me sustentar com a medida da minha necessidade. E Deus me abençoava e prosperava. Mas um dia, Deus falou novamente ao meu coração. Ele falava assim, olha, Deus tem muito mais para você. E eu falava com o bispo José Elias. Bispo de Elias, eu creio que Deus está me sustentando com a medida da minha necessidade. Ele falava assim, pastor, Deus tem muito mais para você. E eu peguei aquilo, e eu acredito, meus queridos, que hoje Deus não me abençoa com a medida da minha necessidade, não. Deus tem muito mais para mim. É só eu crer, é só eu acreditar. Eu vou falar para você também, Deus tem muito mais para você, além do que você está buscando, além do que você está precisando. Deus tem muito mais para você. Só os que creem, levanta as mãos e aplauda o Senhor e fala, eu também creio. Fala mesmo, isto é real, é verdadeiro, é profético. Aos que creem que Deus tem mais para ele, aplauda mais alto e fala, eu também creio, eu creio que Deus tem mais para mim. Aleluia. Primeiro erro da vida dele foi afastar dos caminhos do Senhor. Não precisa afastar do caminho de Deus para buscar outras coisas. Mais rápido a vitória na sua vida. Porque se você permanecer, Deus é fiel e poderoso. Ele olha para você e vai te abençoar. Mesmo quando você não tiver força, Deus te dá força. Quando você estiver desanimado, Deus te anima. Quando você ficar cansado, Deus te dá um empurrão para você alcançar mais rápido a sua vitória. Mas não desvie, não afaste os caminhos do Senhor, porque Ele é fiel. Ele contempla todos os moradores da face da terra. Ele sabe a minha e a sua necessidade. Aleluia. Acas estava sendo perseguido porque desviou dos caminhos de Deus. Quando alguém desvia dos caminhos de Deus, sabe o que acontece, meu querido? É perseguição. Quando alguém afasta os caminhos de Deus, é luta. Quando alguém faz algo que não deva ser feito diante de Deus, é luta, é problema, é mais adversários. Mas problemas vêm, ele consegue às vezes vencer aquele problema saindo da presença de Deus. Mas aquele problema ele vence, mas vem outros, vem luta, vem adversidade, vem problemas. E Acas tinha desviado os caminhos de Deus. Preste atenção nessa ênfase. Ele tinha completamente desviado. Agora ele vê que as perseguições estão tratando a vida dele. O rei da Síria se levanta contra ele. E ele tem uma brilhante ideia. Já viu aquela pessoa que está afastado, fora do plano de Deus? Já viu aquela pessoa que está completamente arruinada? Ela tem uma ideia genial, mas maligna. Como ele era rei, ele invade o altar de Deus. Ele invade o altar.
Altar é lugar de sacrifício. O altar é lugar de adoração. O altar é lugar de você se derramar. O altar é lugar de exaltação ao nome do Senhor. É lugar da presença de Deus viva. Lugar de riqueza. Amado, aqui não tem ouro, nem prata, nem bronze, mas é o lugar da riqueza de Deus. Acaso tem uma brilhante ideia maligna. Para vencer o seu inimigo, ele vai diante do altar de Deus. E tinha muito ouro, e tinha muita prata lá. Porque era tudo de ouro, era tudo de prata. Ele saqueia aquele lugar, e manda enviar tudo ao rei da Síria. Naturalmente ele venceu aquele problema, venceu aquela luta, e começou outro problema na vida dele, porque ele tinha saqueado a casa de Deus. Ele tinha violado os direitos do altar de Deus. Resolveu um problema, mas alcançou outro problema. O pior problema que tem, meus queridos, presta atenção que eu vou falar com você, não é com as pessoas não. O seu maior problema não é com o teu pai. O teu maior problema não é com a tua irmã, não é com o teu vizinho. Porque nossa luta não é contra o sangue, nem contra a carne, mas contra o principado das trevas que operam nas legiões celestiais. E o maior de todos os problemas é você arrumar problema com Deus. Acas arrumou um grande problema com Deus, por causa de ter violado e saqueado o altar de Deus, por causa de ter saído da presença de Deus, desviou-se da presença de Deus, e vai lá e começa a pegar o ouro, começa a pegar a prata, e manda para o rei da Síria. Pronto, houve paz, mas ele arrumou um grande problema com Deus. Eu vou dizer para você uma coisa, nunca tente arrumar problema com Deus, nunca tente arrumar problema com Deus. É melhor você ter problema com você mesmo do que ter problema com Deus. É melhor você muitas vezes padecer e lutar até sozinho do que arrumar problema com Deus. Porque se arrumar problema com Deus fazendo coisas que não é devidamente fazer, você vai arrumar um problema muito grande. E neste problema, quem é esse que sempre vence? É Deus. Se arrumar problema com Deus por causa de direção, de disciplina ou de pecado, aí Deus, amados, Ele sempre vence. Se Ele vence tudo, todos os problemas, não vai vencer também nós que somos pequenininhos, como um gafanhoto, como uma formiguinha. Deus é muito grande, poderoso e mais forte do que 1000 de nós juntos. Um grande problema Acas arrumou. Ele arrumou 2 tipos de problema. O primeiro problema foi com Deus, porque saqueou o ouro. Ouro vem de santidade. Diga assim, ouro vem de santidade. A Bíblia relata, meus amados, que nós somos templo. E preste atenção para você não perder, porque isso veio de Deus ontem. Isso veio de Deus ontem. 15 dias se preparando, mas recebi isso de Deus ontem. O ouro que significa santidade. E nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você é templo e morada do Espírito Santo de Deus. E Deus não coloca a sua riqueza em templos imundos. Deus não coloca o seu poder em templo imundo. Nós temos que ser santos para Deus. Amém ou não amém? Então se eu sou templo, eu sou altar e morada do Altíssimo. Deus está dentro de mim. Deus é Espírito e Ele está dentro de mim. Você pode falar isso? Deus está dentro de mim. Fala. Bom, se você falou, saiba de uma coisa, você é templo sim, é templo e morada do Espírito Santo, e dentro de você tem uma riqueza inabalável, dentro de você tem algo que é superior a todos os diamantes do todo o universo, dentro de você tem uma riqueza muito grande. Agora Acas recebe algo de Deus e vai saquear a sua própria morada, a sua casa. Ele resolve no seu coração a tirar de dentro dele a sua riqueza. Ele resolve dentro dele de tirar a sua santidade. Ele tira aquela santidade, aquele ouro. A Bíblia fala que ele tirou do altar. E eu sou altar. Diga assim, eu sou altar. Ele tirou de dentro dele aquela santidade. Ele já não queria mais ser santo. Ele já não queria andar em santificação, porque ele errou, porque ele enganou diante de Deus. E ele começou a padecer muito por causa de ter arrancado de dentro da vida dele a santidade. Diga assim, santidade
Ele arrancou de dentro dele. Ele preferiu não ter mais ouro de dentro dele. Ele arrancou do altar visível, aquele altar que era como se fosse um altar em sacrifício de adoração. É como se ele estivesse arrancando de dentro dele toda aquela santidade, porque ele caiu no erro, porque ele caiu na idolatria, porque ele caiu na mentira e outra. Então ele fez até os seus filhos passar em cima do fogo, não para agradar a Deus, mas para agradar Baal e aqueles outros deuses que muitas vezes as nações serviam. Tem muitas pessoas que fazem coisas erradas pensando que está agradando a Deus. Foi o caso de Acaz, mas ele não tinha mais a santidade dentro dele, porque já tinha tirado a santidade da vida dele. Não adianta você roubar o ouro que está dentro de você. Não adianta você saquear o Espírito de Deus que está dentro de você, porque você vai arrumar um grande problema com Deus. Se você for santo, fiel, reto, justo e temente a Deus, Deus vai depositar mais ouro em cima de você. Deus vai te encher mais e vai confiar mais em você. E infelizmente tem muitas pessoas que Deus não confia nele. Ele adora, ele exalta, engrandece o nome do Senhor, e quando sai da presença de Deus, sai do altar, a primeira coisa que ele faz é fazer algo errado, que não adora o nome do Senhor. Então o Espírito Santo se incomoda dentro dele, ele tira, é como se ele estivesse saqueando o altar que está dentro dele, e aquela santidade, que é a maior riqueza que o homem pode ter, é tirada. Ele propriamente tira e deposita nas mãos de outro rei, que não é o rei da Síria, é o próprio inimigo que está o forçando para que ele não venha ser santo. Nós temos que ser santo ao Senhor, porque Deus vai depositar mais em nós. Amém ou não amém? Diga assim: eu tenho que ser mais santo, porque Deus vai depositar mais em mim. Glória a Deus. Segundo erro que ele fez, agora ele começa a roubar as pratas. Além de tirar o ouro, ele vai tirar a prata. A Bíblia que fala, você leu comigo aí, no finalzinho desse capítulo, ele vai e tira a prata. A prata, meus amados, significa justiça de Deus. A justiça, ela é relacionada à moral. Ela é do mesmo jeito que a santidade é relacionada ao espiritual. A prata é relacionada à moral da pessoa, ou espiritual, o natural da pessoa. A prata é relacionada ao natural da pessoa, porque ele tirou aquela justiça. Então quando ele rouba isto, aí começa os problemas na vida dele. A moral dele vai lá para baixo, o natural dele vai lá para baixo. Agora começa a perseguição. E a primeira pergunta que eu tenho para mim e para você: quais de nós, ou qual de nós estamos saqueando a casa de Deus? Qual de nós estamos saqueando o altar de Deus? Estamos roubando de Deus? Estamos saqueando? Preste atenção que isso é profundo. Você não está entendendo, mas eu tenho certeza que no final Deus vai te revelar algo. Eu sei que pode ser muito confuso para aqueles que não entendem de Bíblia, aqueles que não estão prestando atenção, mas se você prestar atenção, Deus vai te revelar para você coisas que não está revelando para mim. Tem muitas pessoas que saqueiam o próprio Ele. Tem muitas pessoas que roubam dele. Ele rouba a santidade dele. Ele arranca de dentro dele a justiça, e ele padece, porque ele roubou, ele tirou a santidade. Aí é problema, sabe no que? No natural da vida dele. Ele começa a padecer, ele começa a sofrer, porque o espiritual e o natural que era de Deus, ele tirou de dentro dele, e ele começa a sofrer. É por isso que nós vemos que tem muitas pessoas que estão sofrendo no natural. Sabe por quê? Porque simplesmente saquearam e roubaram aquilo que estava dentro dele. Já não adora mais como deve adorar, já não exalta mais como deve exaltar, já não engrandeça o nome do Senhor como deve ser engrandecido. Ele já não cumpre mais o papel de um bom cristão, como Paulo fala, que nós devemos apresentar a Deus como obreiro que maneja bem a palavra de Deus, do que não tem que se envergonhar. Tem muitas pessoas que estão se envergonhando do Evangelho, e o Evangelho está se envergonhando dele, e Deus está envergonhando dele, porque ele não é servo fiel, ele não é exemplo. Ele é exemplo na igreja, em casa ele é diferente. Tem marido que até espanca a esposa e lança palavrão em cima da esposa, e maldição e desgraça. Amados, isso tem que sair da nossa vida. Nós somos, sim, adoradores e exemplo na igreja. É muito fácil, tem que ser exemplo
exemplo é lá no trabalho, tem que ser exemplo é na igreja. Não é na igreja, tem que ser lá em casa também. Você tem que ser um exemplo na sua casa, porque assim você vai juntar ouro dentro de você, vai juntar prata dentro de você, e nem você vai conseguir tirá-la. Sabe por quê? Porque Deus vai te dar mais, vai te dar mais, vai te dar mais ouro, vai te dar mais prata. E neste momento, meu querido, não é riqueza natural, não, é mais poder, é mais autoridade, é mais santificação. E você vai simplesmente, na hora que você falar Abba, Deus vai te responder com fogo lá do trono, e vai falar, e vai aparecer para você. Se você fizer tudo conforme a Bíblia fala, Deus vai aparecer para você e vai falar: pede que eu te dou, pede que eu te darei, pode pedir que eu vou te dar. Quem quer mais de Deus nesta noite? Quem quer mais de Deus nesta noite, levante as mãos e aplauda o Senhor e fala: eu quero. O espiritual, relacionado ao ouro, ele arranca o ouro. Arrancar o ouro é arrancar a fé. Arrancar o ouro é arrancar a comunhão, aquela firmeza em Cristo. Arrancar o ouro é tudo isso e mais alguma coisa. Nosso tempo é passado. Arrancar a justiça de Deus são algumas áreas de nossa vida. Os bens, a nossa casa, a nossa família, o nosso ministério. Eu arranco algo que está dentro de mim, do altar de Deus. Eu arranco este ouro, eu arranco essa prata. Então eu começo a padecer em dois ângulos da minha vida: o espiritual e o moral, que também é natural. Tem muitas pessoas que roubam, saqueiam a casa de Deus, e ele começa a padecer em dois ângulos da sua vida. O espiritual já não está nada muito bem. A vida espiritual dele já não está nada bem. Você olha para ele e não adora mais como devia adorar, ou como adorava. Você olha para ele e vê que ele saqueou a casa de Deus. Ele saqueou o altar de Deus. Você olha para ele e vê que aquela fé já não existe mais. Quando ele era criança, quando aceitou Jesus, ele falava: com Jesus eu vou até o fim. E cantava, exaltava o nome do Senhor, que até os seus olhos enchiam de lágrimas. Agora cresceu, já não tem mais aquela fé, aquela comunhão, aquele perdão, aquela intimidade com Deus, que é espiritual. Saqueando o ouro e saqueando a prata, aí envolve também a vida dele, a vida pessoal. Os problemas da família vêm, os problemas conjugais aparecem, os financeiros somem os cifrões. A luta começa de todas as áreas. E começa a entrar dois problemas na vida dele: o problema espiritual e o problema moral. Porque saqueou a casa de Deus, saqueou o altar de Deus. A hora dele ser santo, ele não é santo. Na hora de fazer agradar a Deus, ele não agrada. Se perde facilmente diante de um computador. Se perde com grande facilidade na prostituição. Se perdem facilmente diante das mulheres, diante dos homens. Se perdem facilmente na hora do dizimar, do ofertar. Se perdem, saqueadores do altar de Deus. Acarreta problema para ele não sabe por quê. Acarreta luta para ele no espiritual e também no natural, na moral, porque saqueia o altar de Deus. O próprio altar dele, ele saqueou, ele arrancou de dentro dele a santidade, que é igual ao ouro. Ele arrancou de dentro dele a prata, que é a justiça de Deus, e saqueia. Então não existe mais em saquear isto. Foi igual o que aconteceu com a casa. É luta, é problema, é adversidade, é correria. Tem muitas pessoas que correm para lá, correm para cá e não conseguem resolver o seu problema, porque saquearam o altar de Deus.
saquearam o altar de Deus. E não estamos falando deste altar, estamos falando do nosso próprio altar, que nós temos que ser santo, temos que ser justo e adorar e exaltar o nome do Senhor 24 horas por dia. Eu não adoro a Deus somente no culto de quarta e domingo, não. Eu adoro a Deus 24 horas por dia. Assim tem que ser a sua vida também. Assim tem que ser a sua vida também. Assim tem que ser as nossas vidas. Adorar a Deus 24 horas por dia. Porque eu vou juntar para mim, no meu altar, mais ouro. Eu vou juntar no meu altar mais prata. Eu vou juntar no meu altar mais ouro. Eu vou juntar no meu altar mais prata. E Deus vai abrir as janelas sobre mim e vai escancarar mais bênçãos sobre mim. Ele vai olhar para mim e vai ver que eu não estou me perdendo com as meretrizes deste mundo. Ele vai olhar para mim e vai ver que em mim não há mais imundícia. Ele vai olhar para você e vai ver que em você não há mais imundícia, porque você está procurando ajuntar dentro de ti ouro e prata, e você não está simplesmente saqueando e roubando e tirando o teu altar de dentro de você, o pouquinho de santidade que você tem, o pouquinho de justiça que você tem. Muito pelo contrário, a cada dia que você adora ao Senhor, você está amontoando simplesmente brasa viva em cima da sua cabeça. Quando você é santo, é fiel, é justo, você ajunta uma brasa viva em cima da sua cabeça. Diz a palavra de Deus. Quando eu me falo de saquear o altar de Deus, eu me lembro de Davi, que tinha tudo muito bem, mas uma hora ele vacilou e saqueou o seu próprio altar. Ele saqueou o altar dele por causa de um adultério, por causa de uma prostituição. Não sei quanto tempo que foi a relação sexual dele com Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o Eteu. Ele saqueou o altar dele. Quanto tempo daquela relação sexual ilícita? 20 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Tem muitas pessoas que saqueiam o altar dele e rouba a santidade dele mesmo. Ele rouba dele a santidade por uma relação sexual que não dura mais do que uma hora, não dura mais do que meia hora, mais do que 20 minutos, ou talvez até 10 minutos. Tem muitas pessoas que saqueiam o ouro porque adulteram. Sabe o que aconteceu com Davi? Problema na vida espiritual, problema na vida natural. Se você conhece da história, sabe que eu cito isso constantemente. Eu me apego a essas passagens, eu sou preso a essas passagens. Tudo bem, Davi, o altar cheio de ouro, o altar cheio de prata, o altar riquíssimo, vai e adultera. Problema no espiritual, problema na moral dele, problema no natural dele. Tem muitas pessoas que estão cheios de problema porque saqueiam o altar de Deus. Foi o que aconteceu com Acaz, com a brilhante ideia. Assim também Davi teve uma brilhante ideia, passeando no terraço da sua casa, viu aquela mulher, foi e adulterou com ela. Sabe o que aconteceu? Problema no espiritual, problema na moral, problema também no natural. Perdeu algumas coisas, perdeu algumas fazendas, alguns soldados, e vai parar onde? No nada. Vai embora sem nada. Até a sua amada o abandonou, até a sua esposa o deixou, os seus filhos não quiseram mais andar com ele, porque muitas vezes o moral estava lá embaixo. Que exemplo de pai! Tem muitos pais que não dão exemplo para os seus filhos. Tem muitas mães que não dão exemplo para as suas filhas. Tem muitas pessoas assim, e nós temos que ser exemplo em tudo. Amém ou não amém? Lembro também de o rei Nabucodonosor, que saqueou a sua casa, saqueou o seu altar na exaltação. Basta alguma coisa errada, significa saquear o altar de Deus. Rei Nabucodonosor olha para o grande palácio e exalta.
Ele olha para o grande palácio e exalta e fala: não é esta grande Babilônia que olha o exaltar. Quando você exalta, você saqueia o altar de Deus. Quando você fala algo que não é conveniente falar, você saqueia o altar de Deus. Você tira o ouro, você tira a prata que está dentro de você. Sabe o que aconteceu com o rei Nabucodonosor? Deus falou assim com ele: vai morar no brejo. Não adiantou nada o edificar do grande palácio, porque foi morar no brejo. Olha a moral do homem rico, do homem famoso, que tinha tudo para se dar bem e morar num grande palácio. Vou dizer para você, meu querido, em nome de Jesus, pega essa que essa é para você. Se você fizer por tudo para agradar a Deus, não se exaltando, fizer tudo em conformidade à palavra de Deus, Deus tem uma casa muito boa para você, Deus tem um palácio muito bom para você, Deus tem algo extraordinário para você, Deus tem uma casa, um palácio para você. Mas para você chegar lá no palácio, você tem que agradar a Deus, é já. Agradar a Deus é já, sem exaltação. E quando você estiver lá no palácio, não exalte, não humilhe o teu irmão, dê glória a Deus, porque veio de Deus. Senão Deus vai falar com você: sim, está saqueando a minha casa, agora vai morar no brejo. E vai nascer pelos em cima da cabeça, do seu corpo, igual nasceu com o rei Nabucodonosor. Eu não quero isso para mim. Mas se você fizer por onde, Deus tem uma casa muito boa para você. Se você fizer por onde, a sua casa própria pode chegar. E não estamos falando de barraquinho, não. Estamos falando de casebre, não. Não estamos falando de barraco, não. Estamos falando de uma casa. Estamos falando de uma casa que você pode receber quando você fizer tudo para agradar a Deus e juntar ouro dentro de você, juntar prata diante de você. Quanto mais santo você for e quanto mais justo você for, mais o céu se abrirá para você e você vai receber o melhor de Deus. Quem quer o melhor de Deus nesta noite, levante as mãos e aplauda o Senhor e fala: eu quero, eu quero. Quando eu falo em saquear, eu lembro também de Judas o Iscariotes. De repente, ele saqueia na sua santidade, ele vai e mete a mão na bolsa e trai Jesus. Tem muitas pessoas que querem alcançar o melhor de Deus, mas vivem traindo Jesus. Tem muitas pessoas que querem alcançar o melhor de Deus e ele rouba a sua santidade, ele rouba a sua justiça. O que aconteceu com Judas Iscariotes é isto: ele vai e saqueia o altar de dentro dele e fala algumas mentiras, e trai, e engana. Vou dizer para você profeticamente: Deus tem muito para você, mas largue a mentira. Deus tem muita coisa para você, mas saia do erro. Judas, ele vivia no erro. Judas vivia no engano. Judas vivia na mentira. Isso não agrada a Deus. Chamamos isso de os saqueadores do altar de Deus. Tem muitas pessoas que estão saqueando o altar de Deus. Já não mais são santos como eram antigamente. E se são santos, não busca mais a santidade. Igual o apóstolo fala: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Se você é santo, olha, vou dizer para você agora: se você é santo, santifique-se mais, porque tem algo especial reservado para você. E não é simplesmente no trono da graça, não. É aqui, nessa terra. Nós não somos materialistas, não, jamais. Mas Deus tem coisa melhor nessa terra para você. Deus tem. Se Acás adorasse a Deus como deveria adorar, ele ia vencer o rei da Síria. Se Judas adorasse a Deus, exaltasse o nome do Senhor, sabe onde ele estaria hoje? Lá do lado do trono do Senhor. Ele estaria lá esperando. Tem muitas pessoas que se corrompem com nada. Tem muitas pessoas que se corrompem por nada. Nada. Saqueiam o altar de Deus por nada. Lembre também de Adão e Eva. Saqueadores do altar. O primeiro homem foi criado sem pecado. Ele saqueou o altar de Deus.
Criado sem pecado. Preste atenção que eu vou falar com você. Quando você aceitou Jesus, o seu pecado acabou. Posso ouvir um amém? Quando você aceitou Jesus, o seu pecado passado acabou o seu pecado. Deus não levará em conta o tempo que você viveu no pecado. Se era prostituta, enganador, se era soberbo, se era qualquer outra coisa, pronto, aceitou Jesus, acabou todos os nossos pecados, inclusive os meus, que foram lançados lá no mar do esquecimento, como o seu também. E o próprio Adão foi criado à imagem e semelhança de Deus, inocente, sem pecado nenhum, cheio de santidade, cheio de justiça. E ele resolve saquear o altar de Deus. E outras pessoas, quando eu falo de saquear, eu lembro de mim, lembro de você. Será que você está saqueando o altar de Deus com a sua vida? Será que você está saqueando o altar do Senhor? Está entristecendo o Espírito Santo, igual Davi fez, na hora do adultério dele. Ele sentiu que aquela santidade estava saindo dele e perdendo o Espírito Santo, e ele coloca de pé no Salmo 51 e fala: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Ele sentiu que o Espírito Santo estava sendo tirado dele, por causa do engano dele, da mentira, do adultério. Ele falava: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Tem muitas pessoas que estão perdendo o Espírito Santo por causa de uma relação sexual, por causa de um papo inconveniente na internet, porque colocam um monitor e não conseguem se dominar diante de um site pornográfico. Eva deu lugar ao diabo e saqueou o altar dela, o altar de Deus, quando ela viu aquele negócio, e tocou, e comeu. Talvez você esteja saqueando o altar de Deus, e a sua vida espiritual, e a sua vida natural não está nada bem. São pessoas que padeceram, pessoas que sofreram, porque saquearam o altar de Deus. Se você fez isto, ou se está fazendo, eu tenho uma bela notícia para você. Hoje nós vamos orar para você, e eu tenho certeza que Deus vai perdoar o seu pecado se você quiser. E Deus vai novamente colocar o precioso sobre você. E chega de saquear o altar de Deus. Se eu sou santo, eu vou procurar mais a santificação. Se eu sou justo, eu vou permanecer mais justo ainda. Nessa noite nós vamos receber de Deus o melhor. Nós vamos procurar a santidade, porque amanhã pode ser a nossa vitória. Mas se nós não procurarmos a santificação e ajuntar ouro e prata dentro de nós, amanhã ou depois pode ser a nossa ruína. Porque foi a ruína de Acaz, porque saqueou o altar de Deus. Foi a ruína de Davi, porque saqueou o altar de Deus. Foi a ruína de Judas Iscariotes, porque saqueou o altar de Deus. E de tantos outros homens, porque saquearam o altar de Deus. Nessa noite, eu peço a Deus que traga à memória o que você saqueou, o seu erro, o que você praticou no passado, para que Deus volte a confiar em você, para que Deus volte a depositar mais em você, para que Deus volte a te usar mais, para que você volte, não aquele crente de meninice, da juventude, mas agora como adulto, que recebe o melhor de Deus. Eu creio nesta noite que Deus tem o melhor para nós, o louvor. Eu creio nesta noite que Deus tem o melhor para mim e para você, mas eu não posso saquear o altar de Deus. Eu não posso mais perder a santificação. Eu não posso mais me sujar no lamaçal. Eu não posso mais falar coisas que não me convém. Toda palavra que sai da minha boca tem que ser palavras de bênçãos, palavras de exaltação ao nome do Senhor. Eu convido você a se colocar de pé. Eu convido você a se colocar de pé. Nessa noite eu sinto a presença de Deus aqui mais uma vez. Talvez você tenha saqueado o altar. Você já fecha os teus olhos.
você já não é mais santo como deva ser. Você já não busca mais como devia buscar. Você já não adora mais como deva ser adorado a Deus. Fecha os teus olhos. Começa você a pensar um pouquinho. Se você está fazendo igual Acaz, igual Davi fez, o rei Nabucodonosor, como Judas Iscariotes, como Adão e Eva, ou até o próprio Ananias e Safira, por saquear o altar de Deus, roubar o ouro e roubar a prata, naquele momento caiu morto, porque saqueou, e o fim deles todos foram a mesma coisa: ruína, perseguição, desgraça. As famílias se perderam, porque eles saquearam a vida deles, o altar. O espiritual foi a ruína, o natural mais a ruína ainda. Talvez nesta noite o seu natural não esteja bem, a sua família não esteja bem, o seu casamento não esteja bem, a sua área financeira não esteja bem. Talvez você esteja com algum problema na sua vida, porque no passado você saqueou o altar de Deus. Como que está o seu altar? Como que está o seu altar? Como que está o seu altar? Como que está o Espírito Santo dentro de você? Ele está triste com você ou está alegre com as suas atitudes? É o momento de retornarmos à santidade. É o momento de voltarmos à santidade. É o momento de voltarmos ao monte da santidade. É o momento. É o momento. É o momento de voltarmos à santidade. A sua família não está nada bem, porque alguém saqueou o altar. O seu espiritual nada bem está, porque saquearam o altar. A sua área financeira está arruinada, acabada, destruída, porque alguém lá saqueou o altar. E hoje que você tem é problema na mente, é problema conjugal, espiritual, problema financeiro. Nesta noite Deus vai nos levantar novamente. Deus vai nos levantar novamente. Deus vai nos colocar novamente de pé. E eu vou voar mais alto. E você vai começar a voar mais alto. Antes de eu convidar a você, abra os teus olhos. Pergunta para alguém que está do seu lado se ele quer entregar a vida para Jesus. Pergunta para ele. Eu quero convidar você. Se você ainda não é cristão, se você saqueou o altar de Deus, desviou-se do caminho do Senhor, eu quero convidar você para entregar sua vida para ver Jesus. Vem, é hoje, em nome de Jesus. Tem alguém no meio hoje, nessa noite? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele vai fazer por você. Sai do seu lugar, chegou a sua hora, chegou o teu momento, em nome de Jesus. Se você está preso, acorrentado, eu vou te soltar, em nome de Jesus. Eu solto vocês, eu solto a sua vida. Sai do seu lugar, vem em nome de Jesus. Não deixa vir sozinho não, vem alguém com ele, vem alguém com ela. Vem, aplauda o Senhor por essa vida, em nome de Jesus. Vem, vem, em nome de Jesus. Você está preso, eu te solto. Tem mais alguém? Eu solto você, eu te solto, eu tiro as amarras dos seus pés, em nome de Jesus. Pega na mão dele, aperta ela, vem com ela, em nome de Jesus. Você está preso, está acorrentado, eu te solto. Eu arranco o cipó dos seus pés, eu arranco toda a armadilha que está diante de você, eu te solto. Eu sei que é uma batalha e a palavra não é evangelística. Eu te solto. Todo o trabalho de feitiçaria, de bruxaria, de macumbaria e toda a obra de voodoo, magia branca e magia negra que foi feito contra você para te amarrar e te prender, eu te solto. Eu solto você, vem, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Você está solto, você está leve, você está solto. Vem, em nome de Jesus. Tem mais alguém? Mais uma vida? Vem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Se não tem, vamos aplaudir o Senhor por essas vidas, em nome de Jesus. Agora é com você. Se você sente
Se você sente que Deus falou com você, sai do seu lugar rapidinho e vem aqui em nome de Jesus. Se você sente que Deus falou com você, sai do seu lugar, nós vamos orar por você, vamos estender as mãos para você e vamos te abençoar em nome de Jesus. E você vai buscar da agora em diante mais ouro, vai buscar mais prata, vai buscar mais ouro, vai buscar mais santificação, vai buscar mais santificação, vai ser mais santo, vai ser mais justo. Começa perdoando a dívida do seu irmão, começa perdoando a dívida da sua irmã. Isto é espiritual, isto é espiritual. Os obreiros levantem as mãos, os obreiros levantem as mãos. Chacalabachuri cantalabás. Começa a profetizar ouro, começa a profetizar prata. Deus sabe o que você está falando. Começa você a profetizar, começa você a profetizar. Vem, 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 em nome de Jesus, vem, vem, em nome de Jesus. Isto, profetiza, ó obreiros, profetiza, ó casa de Israel, profetiza, 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 profetiza. Isto, começa a profetizar ouro, ouro, prata, ouro, prata. Isto, profetiza, profetiza. Deus sabe o que nós estamos falando. Deus sabe, profetiza ouro, 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 prata, prata. Vai falando obreiros, vai falando pastores, vai falando diácono, vai falando profético, vai falando, vai profetizando. Mais ouro, mais santidade, mais busca, mais poder, mais unção, mais busca, mais poder, mais unção, mais santificação. Isto, começa perdoando a dívida do seu irmão, começa perdoando a dívida dele. Isto, dá um carimbaço lá na nota promissória, perdoa a dívida, perdoa, começa a perdoar, começa a perdoar. Isto é espiritual, isto é espiritual. Isto, Shurianda canta lava shuri calabaxé. Isto, mais ouro, mais ouro, mais ouro, mais ouro, mais prata, mais ouro no espiritual, mais ouro no espiritual, mais ouro. Mais ouro, mais prata no natural, mais ouro, mais prata, mais ouro, mais prata. Levante as mãos, obreiro, começa a profetizar mesmo, com poder e autoridade. Começa a profetizar com poder, com autoridade, com unção. Isto, unção para a profecia, unção para a profecia verdadeira, unção para a profecia ter poder, unção para os obreiros que profetizam, unção para eles, unção para profetizar poder, autoridade, em nome de Jesus. Mais ouro, mais ouro, mais prata, mais ouro, mais prata, mais ouro. Santifica, santificação. Adeus os sites pornográficos, adeus as imagens indecentes, adeus a elas. Nunca mais é santidade nos olhos, santidade na língua, santidade na palavra, santidade, 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 santidade. Mais santo, mais santo, mais santo, mais santo, mais pureza. Os céus vão se abrir, os céus vai se abrir, os céus vai se abrir. Que abrem os céus, que abrem os céus para mim e para você, que abrem, e a vitória vai vir. Com santidade a vitória vem, e ela vai vir hoje. É hoje a sua vitória, é hoje o teu milagre, é hoje a tua bênção, é hoje, porque você está recebendo. É ouro, é prata, é vitória, é bênção, é vitória, é ouro, é prata, é vitória. Senhor meu Deus, escreve no coração de cada um agora. Dê ordem aos teus anjos para escrever em cada coração agora. Dê ordem, como um carpinteiro que prega em cada coração, como um carpinteiro que prega um prego numa tábua e depois fica difícil para ser arrancado. Anjo do Senhor, prega agora, prega agora, prega santidade, prega ouro, prega justiça, unção, poder, autoridade, santificação. Adeus a lascívia, adeus o sintoma de Jezabel, adeus, para bem longe, nunca mais